Vocês estão vendo aí atrás, outra vez o meu grande pé de feijão. É em outro lugar, tem mais um lá para cima. Hoje é sexta-feira, hoje é dia 1º de abril, e tudo que eu vou falar aqui é verdadeiro. Não vou entrar na onda do mundo. Eu estou um pouco atrasado, eu já devia ter gravado essa lição número 4 há uma semana, né? Mas a gente já deixa sempre umas 4 lições na frente, que é para caso der atraso, não ficar para além do dia em que já devia ter sido publicado. A lição número 4 é sobre fé e cura, né? Vai de 16 a 23 de abril. Nós já estamos em 1º de abril, né? Então já estamos dentro do mês do respectivo estudo da lição dessa semana. E eu estou um pouco cansado hoje. O ciclista aqui foi fazer o exercício hoje de manhã e não foi fácil. Estava quente e está uma umidade do ar bem pesada. Não choveu, é claro, mas está prometendo chuva. E fiz 20 subidas com sacrifício, mas fiz. Acabei fazendo por descuido 21 subidas, né? Bem quando eu estava bastante cansado. Levei mais de 2 horas para fazer isso, quando normalmente estou levando 1h e 40 minutos por aí. Bom, mas é o esforço pela saúde. Precisamos de saúde, ainda mais nesses últimos dias. Precisamos de muita saúde. Ainda mais quando aquecermos o templo do Espírito Santo. Como que o Espírito Santo vai habitar num corpo que o seu próprio dono é relaxado com ele, não é? Vamos fazer a nossa oração? Santíssimo e bom Deus, que estás nos céus, precisamos de Ti agora para o estudo desta lição sobre fé e cura, o poder de Jesus Cristo exercido aqui na terra, poder divino, que Ele concede a nós também. Nós te pedimos que nos abençoes nesse estudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. O nosso grande problema é que nós somos mortais. Estão vendo aqui, né? Está branqueando, ou seja, está envelhecendo. Esse ano faço 65 anos. 65 anos é tão pouco tempo e já está dando sinais de que é coisa velha, já está ficando velho. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Satanás incutiu uma coisa na mente das pessoas, que as pessoas não querem parecer idosas. Pois eu descobri uma coisa. Há 2 anos, como eu mencionei há pouco, eu faço ciclismo. Estou me fortalecendo cada vez mais. Eu não sei até que ponto um jovem de 66 anos, vou fazer daqui ao mês que vem, continuará se fortalecendo. Deve ter um limite, mas ainda estou me fortalecendo. Então eu tenho orgulho da idade. Não é um orgulho assim de quem se acha grande coisa, mas sim, eu não tenho vergonha. Não tenho. Da idade que eu possuo, onde eu cheguei, com saúde, Deus tem abençoado. Então aqui diz, devemos temer a morte, especialmente a morte eterna. Não é essa primeira morte que vem se aproximando, e vem, como diz aqui no sul, vem se aproximando. E não tem como afastar. Não tem. Porém, a morte eterna tem como evitar. Então são 2 mortes. A provisória e a eterna. A provisória, que não seria um problema, não tem como evitar. E a eterna, podemos nem sequer passar por ela, se assim o desejarmos, não é? Pois bem, é essa morte eterna que nós podemos evitar. A pior.
A provisória, aquela que é temporária, não tem como evitar. Chega um momento, ou está muito velho, ou deu um acidente, ou ficou doente, ou pegou uma infecção, alguma coisa. Porque por mais que a gente cuide da saúde, isso é importante. Claro, vive-se melhor. Eu posso testemunhar disso. Mas mesmo assim, vá lá pelas tantas, eu conheço pessoas, algumas poucas pessoas, que cuidaram bem da saúde e morreram de câncer. Não é? E outras doenças. Bom, é assim a vida aqui. Então vamos ver aqui Jesus tocando o intocável. Olha só, naqueles tempos a lepra, hanseníase, hoje esse nome, né? Não tinha cura, não havia cura. Quem pegasse lepra ou era curado por meio do poder de Deus, ou ia morrendo até o dia em que terminasse. Né? Naamã teve a grande felicidade daquela menina da Judeia que foi tomada lá e ela indicou o profeta que a curou. Mas esse e os que foram curados por Jesus no seu tempo e a irmã de Moisés, Miriam, que foi curada naquele tempo antigo. Outros, fora do poder de Deus, não era curado. Hoje a medicina cura, que bom, não é? Que bom, ótimo. Mas a lepra, então, a lepra era algo terrível, porque pior do que não ter cura é que ela era transmissível, não é? Podia transmitir de um para outro. Esse era o problema da lepra. A gente podia se contaminar, não é? Podia infectar um outro. Então o leproso tinha que se afastar dos demais, não é? E ele não podia mais viver, não podia mais conviver em sociedade, tinha que ficar afastado. Os leprosos formavam grupos, onde se juntavam, porque um leproso contamina o outro, já está contaminado. Não muda nada. Que vida sofrida, sabendo que estava esperando a morte. Pois bem, ninguém tocava um leproso, e era prudente não tocar um leproso. E o leproso ouviu falar de Jesus e creu. Esse é o ponto. Crer em Jesus. Mas o quanto custa crer em Jesus? Onde se compra a crença? Né? Onde tem alguém oferecendo, vendendo a fé? Não tem. Não se vende. Não custa nada. Não é? Está à disposição, você está sozinho num certo lugar. Você pode pedir fé a Deus. A fé vem também do exercício, você pede, né? Mas também vem do exercício lendo, estudando a Bíblia, estudando as lições da escola sabatina, estudando outros livros bons, etc. Conhecendo melhor Jesus. Quanto mais o conhecer, mais fé vai poder pegar, ter, receber. Não é? Bom, esse leproso ouviu falar de Jesus e, olha, está aí alguém que tem a solução do meu gravíssimo problema. E foi em direção a Jesus. Neste sentido, ele não teve maiores dificuldades. Porque na medida que ele ia chegando, as pessoas iam se afastando, porque ele tinha um sinal da lepra. Quem não via que o homem era leproso? E já era um caso grave dele. Caso grave, não era um caso inicial que estava mal e mal aparecendo, não. E as pessoas iam se afastando e gritando leproso, leproso, etc. e tal. Iam fugindo dele e ninguém encostou nele para dizer, não te aproxima do Mestre Jesus Cristo, ainda vai contaminar Jesus Cristo, só o que está faltando. Não é? E ele chegou diante de Jesus Cristo e não tocou em Jesus Cristo. E disse, não é? Ele disse, se tu queres, podes purificar-me. Né? E Deus, Jesus tinha esse poder. E Jesus tocou no leproso. Aí foi um estardalhaço. O quê?
Mas será que o mestre não sabe? Não pode tocar numa pessoa dessas. Mas que mestre? Mas como? O mestre foi cometer esse erro. Só que Jesus tocou no leproso, e em vez de Jesus ser contaminado, o leproso foi purificado. Se transmitiu a cura de Jesus para o leproso e não a doença do leproso para Jesus. Esse é o tipo de fé que nós precisamos. Não sermos contaminados, não é só pela lepra, e sim pelas coisas que estão no mundo hoje cheias, que estão contaminando em grande parte a igreja. Nós precisamos ter fé e poder para vivermos no meio dessa lata de lixo, de corrupção que é esse planeta. E lata de lixo mesmo também, e não sermos contaminados, não é? Aí vem a outra história do romano. Hoje são histórias de cura, né? Como é que é o título mesmo da lição? Fé e cura. Não existe cura sem fé. Quem deve ter fé? Especialmente aquele que vai orar pela pessoa. Especialmente esse. Aí veio o romano, não é? O centurião aqui. E ele tinha um criado paralítico. Isso é um centurião. Só por ser soldado, ser comandante, ser um capitão, qualquer coisa do exército, não quer dizer que seja uma pessoa ruim. Não. Esse era uma pessoa correta, ele tinha dó do seu criado, ele queria a cura do seu criado, não era parente, não era filho, não era irmão, nada, mas ele queria a cura do centurião, do seu criado, e ele ouviu falar de Jesus também, e foi. Esse centurião era muito humilde. Em 3 palavras, ele deixou bem claro que ele era humilde. Ele não chegou lá, Senhor Jesus, eu sou humilde. Não. Ele disse, não sou digno. Porque ele pediu a cura para o seu criado, e Jesus fez menção de ir à casa dele, entrar na casa dele. Não sou digno que andes na minha casa. Era digno, sim. Claro que era digno. Mas naqueles tempos os judeus criaram um costume de que não entravam na casa de quem não fosse judeu. Porque esses outros eram vistos como gentios. Não entravam. E Jesus disse que era para ser curado. Ele foi curado. Vai-te, seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora, o seu criado foi curado. Aí nós vamos para outra. Essa aqui é boa. Eu gostei dessa lição aqui de terça-feira. Demônios e porcos. Olha só. Jesus desceu do lugar mais alto do universo, que é o trono, onde se dirige o universo. Dali ele desceu e veio para o lugar mais fundo, mais baixo do universo, que é o túmulo dos mortos. Existe algum lugar mais abaixo disso? Não. Ele desceu por livre e espontânea vontade para nos salvar daqui desse nosso destino de pecadores, que é a morte. É o mesmo lugar onde Jesus foi, nós também iremos, se não fôssemos salvos. Lúcifer queria o contrário, ele queria subir de onde ele estava, ele já não estava abaixo, ele estava bem, queria subir para o lugar mais alto, onde estava Jesus. E o que aconteceu? Ele caiu do lugar onde estava, que já era muito bom para a criatura, é o lugar mais alto de uma criatura, e caiu. E caiu. Olha só onde. Uma multidão de seus demônios caiu dentro de porcos. Pediram, por favor, deixa-nos entrar nos porcos. E os porcos correram, porque ficaram com uma sensação ruim por causa daqueles demônios, e correram e fugiram e caíram dentro do mar e se afogaram. Para onde os demônios foram cair? Para lá embaixo, dentro da água. Caíram, passaram por Adão e Eva no seu nível, passaram pelo nível dos Adão e Eva pecador, depois dos outros pecadores, e caíram e se afundaram dentro do mar. Sim, Jesus acalmou, depois que acalmou uma tempestade, ele curou 2 endemoniados. Esses aqui são, no caso, 2, quando em Lucas, e
E Marcos são outros, é outra história, né? Ele expulsou demônios diversas vezes, diversas ocasiões. Já participei de uma luta contra demônios. Não fui sozinho, outras pessoas foram, nós fomos ali. É terrível, um endemoniado. Quero ver se nunca mais vejo isso. E os demônios se viram diante do comandante do universo e temeram e pediram: por favor, deixe-nos entrar nos porcos. Que humilhação, não é? Ah, mas eu fico imaginando como esses demônios vão temer quando estiverem diante desse mesmo comandante no dia do juízo, antes de ser-lhes dito a execução final, qual vai ser o seu castigo, quanto tempo vão sofrer. Agora o caso do homem, não é? O caso do homem que estava com o seu problema gravíssimo de pecados, não é? Isso aqui na parte de quarta-feira. Esse homem era paralítico, né? Mas o que esse homem mais queria, ele precisava de duas coisas. Uma, precisava ser perdoado, outra, queria ser curado. E ele era paralítico por causa dos seus muitos pecados. Então, na verdade, o que ele mais queria era a cura. Não, desculpem, o perdão. E ele sabia que Jesus podia perdoá-lo. Eu conheço casos assim, né? Tem um caso que eu conheço de uma pessoa que deve ter uns 50 e poucos anos, ainda está em uma idade boa, ele não pode se abaixar, ele não pode fazer esforço, não pode correr. Ele toma um coquetel de medicamentos todos os dias e não é barato, o governo dá. Ele não pode ter filhos, nunca casou, quer casar. A vida dele não pode. É que quando era jovem, ele se drogava. Mais adiante chegou a consumir crack e detonou seu corpo. Certa vez acharam que ia morrer. Encontraram ele por aí, acharam que ia morrer. Frequentemente encontram ele caído por aí, na rua, porque ele esquece de tomar um medicamento, qualquer coisa assim, né? Bom, o que esse homem, aqui que eu estou falando, mais iria querer, se ele conhecesse a Jesus, não seria a cura, e sim o perdão. A culpa, por que ele foi tão descuidoso, tão abusado com seu próprio corpo. Esse daqui, da paralisia, queria o perdão. E os fariseus, e era sábado, e os fariseus estavam lá observando: será que ele vai curar ele hoje? Não pode curar sábado. Eles achavam que não podia, não é? Pois bem, Jesus fez uma pergunta para eles, porque Jesus sabia que ele queria o perdão, na verdade, mais que a cura. Fez uma pergunta: o que é mais fácil falar? O que é mais fácil dizer para ele? Estão perdoados os teus pecados ou levanta-te e anda? E ninguém disse nada. É óbvio que é muito mais fácil dizer estão perdoados os teus pecados, porque se isso perdoou ou não perdoou, é fácil dizer. Agora dizer levanta-te e anda, e ele levantar e andar, aí é prova do poder divino, não é? Pois bem, quem diz para a pessoa levanta-te e anda, e a pessoa levanta e anda, é porque é Deus. É ou não é? Está comprovado. Então Jesus disse para ele: estão perdoados os teus pecados. Tem bom ânimo, filho. Estão perdoados os teus pecados. Aí eles começaram: mas como é que pode? Como é que pode? Um ser humano não perdoa pecado. Só Deus pode perdoar pecado. Mas ele era Deus. Aí Jesus comprovou que era Deus. Disse assim: moço, levanta-te e anda. E ele levantou e andou. Ainda assim não creram nele. Muitos não creram. Aliás, os fariseus não creram nele, os outros creram. É óbvio e evidente que quem faz um milagre desses, ou um paralítico, ou fizer outros milagres, ressuscitar mortos, etc., só podia ter o poder divino. Bom, vamos para a última parte aqui.
Aí vem a questão dos mortos, né? A questão de dois homens que queriam seguir Jesus e disseram, mas nós vamos te seguir, mas primeiro vamos sepultar nosso pai, né? Aí o que Jesus disse? Deixa os mortos sepultar os mortos e sigam-me, né? Nós devemos estar dispostos a largar tudo. E qual é que era a história lá? A história era simples. O pai deles ainda estava bem, estava velhinho, mas não tinha morrido ainda. Se ele já tivesse morrido naquele dia, qualquer coisa assim, então tá, sepulta ali, depois me segue. Mas a questão era diferente. A questão naqueles tempos, eles tinham um costume, não era um costume mau. Mas nem todos os costumes são convenientes para quem quer seguir Jesus. Às vezes tem que largar até de um costume bom, né? Talvez um dia eu tenha que largar do meu ciclismo. Se o ciclismo se interpor entre mim e Deus, eu terei de largá-lo. E o ciclismo é bom, eu terei que largá-lo. Pode acontecer. E pode acontecer de largar outras coisas boas também, não é? Pois bem, e aqui Jesus então disse assim, olha, se você vai... Porque sabe lá quando o pai deles ia morrer. Então, isso podia ainda mais 2 anos, mais 10 anos, mais 15. Até lá Jesus já foi embora. Então Jesus disse para eles, vamos traduzir em outras palavras. Olha, o pai de vocês ainda está bem. Ele não está morto ainda. Tem bastante pessoas que podem cuidar dele. Ele já está velho, tem pessoas que podem cuidar dele. Vocês, que se quiserem seguir-me, sigam agora. E deixam os outros cuidando deles. O dia que ele morrer, se você estiver por perto, eles te avisam vocês. Vocês vão lá e participam da sepultura, da cerimônia, né? Em outras palavras, era essa a questão. Então, assim, concluindo em cima desse último caso aqui, caso real, concluindo, não deixe que algo se interponha entre você e Deus, mesmo algo bom. Deus é prioritário. Te liberta de tudo aquilo que te separa de Deus. Essa é a grande questão. Porque, como nós iniciamos, né, é muito importante não perder a vida eterna. Isso nós podemos evitar. Não podemos evitar a morte temporária, mas a morte eterna podemos evitar. Que coisa interessante, né? Que assim seja com cada um de nós. Amém. Santíssimo e poderoso Deus, abençoa-nos agora e sempre, para que tenhamos a vida eterna. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau.